galerinha do mal! Aqui é a Cacaiiju. Tem coisas que parecem profundas só porque vem embalada com palavras bonitas. É o caso da gnose. Essa ideia antiga que voltou com tudo nas redes sociais, como se fosse um caminho superior, um despertar espiritual ou uma luz para quem quer sair da ignorância. E muita gente, sem nem perceber, tá caindo nesse papo. A gente encontra vídeos atrás de vídeos dizendo que a gnose é a chave para se libertar da Matrix, para alcançar o divino interior e para transcender essa realidade que seria, segundo eles, uma prisão construída por forças que querem nos manter apagados. Só que pouca gente percebe o que está realmente sendo dito por trás dessas palavras doces. Essa Matrix que eles falam não é só o sistema, não é só o governo e não é só a sociedade de consumo. O discurso gnóstico vai muito além disso. Ele diz que o próprio mundo em que vivemos foi criado por um Deus maligno. Um criador falso, corrupto, que constrói a realidade como uma prisão para aprisionar almas. Ou seja, essa tal de Matrix seria, na verdade, a criação em si. E o Criador, aquele que chamamos de Deus, seria o vilão. E isso não é só um detalhe. Isso muda tudo, inverte tudo e é literalmente o que o satanismo prega linha por linha. A forma como isso é apresentado seduz, porque é muito bem embalado. É estética mística, palavras suaves, promessas de conhecimento reservado só para os escolhidos. Mas quando você tira o verniz, o que sobra é essa estrutura perversa, a de que a matéria é má, o corpo é prisão e que só os acordados conseguem romper com esse mundo físico para voltar à sua essência divina. E essa divindade que eles dizem buscar, muitas vezes não tem nada a ver com um Deus verdadeiro. É outra coisa, é outra entidade, é outro espírito. Esse tipo de discurso pega especialmente quem tá fragilizado. Aquela pessoa que tá buscando sentido, mas não quer compromisso com o certo, com o real e com o que exige responsabilidade. E é exatamente aí que mora o risco. Porque toda vez que uma ideologia te promete atalhos, conhecimento especial, revelações ocultas ou sabedoria secreta, ela também tá dizendo por baixo dos panos que você não precisa mais do básico. A fé, o sacrifício, a disciplina e a verdade objetiva. Ela quer te convencer de que a única coisa que importa é o que você sente que é verdade. E uma vez que você compra essa ideia, fica muito mais fácil ser manipulado. Se a gente prestar atenção, isso não tá aparecendo só em discursos espirituais. Tá infiltrado em narrativas de autoajuda, em conteúdos de estética ocultista, em perfis que falam de tarô, de arquétipos, de energia feminina sagrada, de despertar da consciência, de realinhamento cósmico e toda essa mistura sem pé nem cabeça. Tudo isso gira em torno da mesma ideia, a de que existe um grupo especial, acordado, com acesso a verdades que os outros não veem. E isso sempre vem com aquele ar de superioridade, como se quem não acredita fosse apenas um ignorante, um limitado e uma pessoa presa ao sistema. Mas a verdade é que quem se acha especial por possuir conhecimento secreto, não tá mais próximo da verdade, só tá mais vulnerável à vaidade espiritual, ao engano e muitas vezes ao controle de grupos que sabem exatamente como usar esse tipo de linguagem para dominar e manipular. Essa é a parte que ninguém te conta quando estão vendendo espiritualidade de vitrine. Tem muita ideologia sendo empurrada por trás dessas modas. E muita gente com influência e agenda estão se aproveitando da carência dos outros para plantar ideias que parecem libertadoras, mas que foram feitas para te afastar da verdade. A base da gnose afirma que o mundo material foi criado e é governado por um Deus maligno ou, no mínimo, por uma entidade inferior e corrupta. O corpo seria uma prisão, a matéria seria um erro e a realidade uma armadilha. É um literal flerte com o niilismo, com o vazio propriamente dito. A salvação viria do rompimento com tudo isso por meio de um conhecimento secreto que liberta a alma dessa criação defeituosa.
E em termos de espiritualidade, quando se fala de conhecimento secreto, geralmente isso tem um nome: magia negra. Isso por si só já deveria soar como um alerta enorme, porque quando alguém começa a dizer que o mundo é mau por essência e que a criação é um erro e que existe um despertar reservado para alguns, o próximo passo é sempre o mesmo: transformar o Criador em inimigo e a rebelião em virtude. E é exatamente aí que a gnose começa a se alinhar com discursos claramente ocultistas e satanistas, mesmo quando isso não é dito de forma explícita. Muitas correntes satanistas modernas repetem essa mesma estrutura, só muda os nomes. Deus é tratado como um tirano, um opressor, um controlador. A ordem é vista como prisão, a moral como ferramenta de dominação, e a liberdade vem pela quebra de limites, pela transgressão e pela rejeição da autoridade divina. A gnose faz isso de forma mais sofisticada, mais intelectualizada, mas o esqueleto da ideia é o mesmo. No fundo, é sempre a mesma narrativa. O bem tradicional precisa ser desconstruído porque seria, na verdade, um mal disfarçado. Quando você começa a aceitar que Deus é mau e que o mundo é uma armadilha, tudo se relativiza. Nada mais é sagrado, nada tem mais valor intrínseco, o corpo vira descartável, a vida perde sentido e a ordem natural passa a ser vista como opressão. E isso não é coincidência. É exatamente esse tipo de pensamento que abre espaço para ideologias que odeiam limites, odeiam hierarquia, odeiam verdade objetiva e odeiam qualquer coisa que imponha responsabilidade ao indivíduo. E você percebe como isso se encaixa perfeitamente com o nosso tempo? Uma geração que rejeita a ideia de certo e errado, que vê a disciplina como violência, que trata a tradição como inimiga e que transforma qualquer desconforto pessoal em opressão sistêmica. A gnose cai como uma luva nesse cenário porque ela não exige mudança interior real. Ela não pede arrependimento, não pede humildade, não pede obediência a nada maior do que o próprio ego. Ela só pede que você se convença de que é especial, acordado e iluminado. O problema é que esse tipo de pensamento não liberta ninguém. Ele só substitui uma verdade sólida por um vazio cheio de símbolos, uma linguagem bonita e promessas que nunca se cumprem. E quando tudo vira ilusão, quando a criação é tratada como erro e o Criador como vilão, o resultado nunca é liberdade. É confusão, desorientação e muitas vezes um afastamento profundo de tudo que sustenta a alma humana. E é por isso que esse papo não pode ser tratado como algo inofensivo. Não é só uma crença alternativa. É uma visão do mundo que corrói por dentro, que desmonta os alicerces do bem e deixa a pessoa sem chão. E quando a pessoa fica sem chão, qualquer coisa parece solução. No fim das contas, o que parece só mais uma modinha espiritual é uma estrutura muito bem pensada para inverter o certo e o errado. Quando te dizem que o mundo é uma prisão feita por um Deus mau e que a salvação vem da rebelião contra essa ordem, não estão te oferecendo luz. Estão tentando, na verdade, te afastar dela. E é por isso que esse tipo de discurso precisa ser exposto. Porque por trás dessa estética bonita e do papo de despertar, tem gente querendo te convencer a abandonar tudo que é verdadeiro, que é firme e que é bom. Agora eu quero ouvir de você. Essa vertente de pensamento gnóstica já tinha surgido para você nas redes sociais? Como você reagiu ao ver sobre ela? Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Deixa o like e comenta aqui embaixo que ajuda demais. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se tiver disponível, aperta o botão de hype que isso me ajuda muito e ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.